Salve, meus alunos, que felicidade estar aqui com vocês na nossa primeira aula de Direito Constitucional. Estamos aqui gravando aulas novas, pessoal, são aulas atualizadas, perfeito? Muitos cursinhos não estão atualizando suas aulas e nós estamos atualizando o nosso curso de Direito Constitucional. Vamos colocar o que há de melhor para você aqui no nosso curso. O professor Marcos Moraes, da mesma forma, está colocando o que há de melhor. A gente vai ser bem objetivo no edital de vocês. O edital de vocês, eu vou passar estritamente o que está lá no último edital. E assim, pessoal, nesse curso que o professor vai passar, eu vou trazer tudo resumidozinho, tudo com os mapas mentais naquele padrão, porém, eu não posso resumir demais, tá bom, pessoal? Não posso resumir demais, porque se eu resumir demais, pessoal, a banca pode acabar surpreendendo vocês. A EDECAM, por exemplo, é uma banca que sempre vem surpreendendo os alunos. Por mais que você estude, o erro de muitos cursinhos, de muitos professores, é, por exemplo, basear os estudos na última prova. Geralmente a banca não cobra o que ela botou na última prova, pessoal. Vai cobrar tudo ao contrário, né? A maioria das vezes, uma ou duas questões ela repete de uma forma diferente. Então a gente sempre tem que estar preparado para a surpresa, perfeito? Então nós vamos se preparar aqui de uma forma inteligente, uma sistemática objetiva, uma logística bem feita, bem elaborada, tá bom? Resumida, vamos trabalhar muito em mapas mentais e cada aula vai ter o PDF para você baixar, para você dar aquela revisada. Faça as anotações verbais que o professor falar, que eu vou falando para vocês que é importante, né? E hoje, pessoal, nós vamos estudar a teoria geral dos direitos fundamentais. Basicamente ali um pré-requisito para a gente entrar no corpo da Constituição Federal, para a gente entrar no corpo dos direitos fundamentais, né? Para você poder, primeiro, entender os conceitos necessários, os princípios necessários, o contexto histórico necessário, para que depois você entre realmente no corpo da lei e comece a estudar um a um ali, né? Iniciando ali pelos direitos e deveres individuais e coletivos, que é onde a gente vai começar, tá bom? Mas você vai ver que os direitos fundamentais ele é um gênero, né? E ele tem as espécies, perfeito? Eu vou dizer qual das espécies que vai estar no seu edital, tá bom? Sou o professor Tiago Oliveira, muito prazer em te conhecer. Espero que aqui o nosso curso seja proveitoso, então vamos lá para o nosso PowerPoint. Então, senhores, está aqui o último edital de vocês, perfeito? Noções de direito constitucional. Nós vamos iniciar na ordem, tá bom? Primeiro, direitos e garantias fundamentais, tá bom? E aí nós vamos estudar a teoria geral. Para vocês só cai, ó, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais e direitos políticos. Perfeito, pessoal? Por que eu digo isso? Porque, como eu falei para vocês, direitos e garantias fundamentais, ele é um gênero. Aí eu tenho as espécies. Eu tenho direitos e deveres individuais e coletivos, tá bom? Eu tenho direitos sociais. Eu tenho direitos de nacionalidade, que não está no seu edital. Eu tenho direito político, que está no seu edital. E tenho partido político, que também não está no seu edital. Perfeito? Então, nós vamos estudar de forma bem objetiva, tá bom? Bem objetiva. De cara, pessoal, o que costuma mais cair desse tópico é o artigo 5º. O artigo 5º, ele é disparadamente o mais cobrado, tá bom? Essa parte de teoria, professor, sem entrar no âmbito da letra da lei, cai. Pessoal, a IDECAN não tem cobrado nos últimos concursos da PMCE. Se você analisar, ela não cobrou tanto. Então, a gente tem que ficar de orelha em pé. E é claro, se a gente não der essa parte inicial, você não vai conseguir entender com tanta clareza quando a gente entrar lá no corpo do artigo 5º, por exemplo, né, que é o mais cobrado em prova. Antes de começar, meu aluno, fica a mensagem do professor. Mova-se em silêncio. Fale apenas quando for a hora de dizer checkmate. Então, o que o professor quer passar para você com essa mensagem? Meu aluno, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa que ninguém acredite na sua capacidade. A única pessoa que tem que acreditar na sua capacidade de aprovação, na sua capacidade de sucesso, na sua capacidade de conquistar o impossível, quem é essa única pessoa que tem que acreditar? É você. Professor, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Meu aluno, isso é óbvio, isso é fato. Você não precisa provar nada para ninguém, muito menos você precisa botar ali motivação em outras pessoas. A sua motivação é você mesmo, você não precisa estar provando nada para ninguém. Você pode até falar para uma pessoa, né, os seus objetivos e suas metas, mas o ideal, estude em silêncio, calado. Eu sei que muita gente desacredita da sua capacidade, desacredita da sua aprovação, mas você, ó, calado. Você só vai falar quando você tiver conquistado ali o seu objetivo. Então estude, dê o seu melhor, esqueça a vida social, foque na sua vida de estudos,
esqueça um pouco a sua realidade, os seus costumes do dia a dia, sempre coloque os seus estudos a partir de hoje em primeiro lugar. Se você não colocar em primeiro lugar, dificilmente você vai conseguir a aprovação, porque os concursos estão cada vez mais concorridos. PMCE, então, nem se fala, tá extremamente concorrido, uma loucura. Nível de vocês da prova lá em cima. Então você tem que estudar bastante. Estude, dê o seu melhor, porque se você não der o seu melhor, meu aluno, não é querendo desanimar, não. Dificilmente você vai conseguir a aprovação com o nível que o estado do Ceará está cobrando hoje nas suas provas. Seja qual for, não é só para PMCE não, viu? Veja a última prova para socioeducador. Todos os professores dizendo que ia ser uma prova de nível baixo, uma prova basicona, né? Basiquete. Quando veio, meu amigo, a chibatada foi forte. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês interessantíssimas, né? Uma pergunta interessantíssima. Vamos aqui vamos conversar. Senhores, uma pergunta interessante. Nós temos aqui 3 termos que eu quero perguntar a vocês. Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Olha aqui, eu tenho 3 termos. Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. A pergunta é a mesma coisa, pessoal? Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem? Se você parar para pensar, realmente, eles têm o mesmo significado, né? Perfeito, até aí tudo bem. Porém, pessoal, juridicamente falando, que é a base do nosso estudo, né? Ele tem uma distinção, tá bom? Nós temos uma distinção. Direitos humanos, juridicamente falando, é uma coisa, direitos fundamentais é outra e direito do homem é outra. Professor, mas eu não entendo essa diferença. Pessoal, eu trouxe já esquematizado para vocês. No padrão, vocês vão entender que, juridicamente falando, nós temos uma diferença. Por quê? Falou em direitos humanos, vocês vão ver que aqui é muito atrelado aos direitos humanos. Quando vocês forem lá para a matéria de direitos humanos, vocês vão ver que nós iremos estudar boa parte do que nós estamos estudando aqui nessa teoria geral dos direitos fundamentais, porque tem muita ligação com os direitos humanos que foram conquistados ao longo do tempo em outros países, em outros locais, em outras culturas, em outras sociedades, né? Com grandes influências filosóficas, né? Nós temos influências aí do iluminismo, né, que bate bastante ali, por exemplo, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um grande marco também, né, para a questão da evolução dos direitos humanos, que trouxe aí a nossa primeira geração / dimensão dos direitos humanos, que nós iremos estudar. Nós temos a independência dos Estados Unidos, tudo ligado aí à evolução dos direitos humanos. Então, quando eu falo, pessoal, de direitos humanos, né, os direitos humanos, eles têm um cunho internacional, um cunho externo. São direitos previstos em tratados internacionais, enquanto os direitos fundamentais, que é o nosso objeto de estudo, eles se relacionam com a previsão constitucional dos direitos das pessoas, porém, no âmbito interno, dentro do nosso país, dentro do nosso estado, falando como estado-país, como um todo. Então lembra, direitos humanos está ligado ao âmbito internacional. Os tratados internacionais, eles corporificam o direito internacional dos direitos humanos. Claro que vai servir para enriquecer e vai formar um escudo para proteger, né, os direitos internos, tá bom? Mas direitos humanos, âmbito internacional. Direitos fundamentais, pessoal, é a previsão do direito constitucional, né? Aí eu tenho uma previsão na Constituição dos direitos das pessoas de um determinado estado, ou seja, eles representam a proteção interna dentro do país, a positivação interna, ok? Ele deve estar previsto nas leis fundamentais dos países, que no nosso caso do Brasil é a nossa Constituição Federal aí de 88, nossa atual Constituição vigente, ok? Lembra que a Constituição, pessoal, ela é a lei maior, ela é a lei que está lá no topo da pirâmide de Kells. Quem está abaixo dela tem que se adequar a ela, tá bom? Se não se adequar a ela, né, ela pode ser considerada uma norma aí, inconstitucional. Perfeito, pessoal? Então tem que se adequar a ela. E aí, você sabe a diferença de direitos fundamentais e direitos humanos, não sabe? Sabe. Uma vez eu até perguntei a Alexa, né? Eu falei, Alexa, o que são direitos fundamentais, né? E ela me respondeu, A cultura dos Estados Unidos é cultura dos Estados Unidos. Olha, ela até se confundiu. Mais uma vez eu estava dando aula, aí sem querer eu falei. Quando eu perguntei a ela, eu não posso falar não porque ela responde. Eu perguntei o que era direitos fundamentais, ela deu a perfeita
a perfeita caracterização ainda diferenciou direitos fundamentais e direitos humanos. Isso foi na hora que eu estava preparando o material de vocês, isso é muito interessante. Né? Por quê? Porque assim como é cobrado nas provas, né, a própria inteligência artificial já sabia, né? Então, beleza, você sabe diferenciar direitos fundamentais, você sabe diferenciar direitos humanos. Agora, direitos do homem. O que é direitos do homem? Pessoal, direitos do homem, ele tem um cunho naturalista, né? O jus naturalista que a gente chama. O que seria essa essência naturalista ou jus naturalista? Pessoal, até foge um pouco o nosso conteúdo aqui, que nós estamos estudando, mas é interessante você ter um conhecimento bem rico, né? É importante que você tenha um conhecimento rico. Mas assim, pessoal, o que seria esse jusnaturalismo, né? O jusnaturalismo, pessoal, eles são direitos que fazem parte da própria natureza da pessoa. Essa corrente que nós chamamos de jusnaturalista, ela defende que o direito, ele independe da vontade humana, ele existe antes mesmo do homem, ele está acima das leis. Né? Para a corrente jusnaturalista, o direito é algo natural, tá bom? Ele é algo natural do ser humano, ok? Então, quando eu falo assim, direito do homem, quando eu falo direito do homem, tá ligado à própria essência do homem, né? Então, quando você fala direito do homem, pessoal, aquele direito, para resumir juridicamente falando, que é o nosso objetivo, para você diferenciar dos direitos fundamentais e direitos humanos, a diferença é que ele não precisa ser positivado. Você já nasce com esse direito. Lembra que o direito fundamental e os direitos humanos têm que ser positivados, só que um ordem interna, a outra ordem externa, né? Ordem internacional, nos tratados internacionais. Já o direito do homem, ele não precisa ser positivado. Ele já nasce contigo, cara. Tu não já nasce tendo direito à vida, né? Ele já é o que nasce contigo. Eles são direitos naturais ou ainda não positivados. Tá bom? Eles não se encontram previstos nas constituições internas, muito menos lá nos tratados internacionais. É claro que com o tempo, pessoal, houve essa necessidade da positivação, tá bom? Tanto no âmbito externo, nos tratados, como também no âmbito interno aí, por exemplo, nas constituições, perfeito? Então lembra, direito do homem, direito fundamental e direitos humanos não é a mesma coisa, as bancas cobram isso aqui. A banca de vocês, PMCE, quem vai fazer ainda não cobrou isso aqui. Então, cuidado, fica atento, tá bom? A gente vai passar um conteúdo bem completo. Eu não quero extrapolar. Eu não quero ser um professor conteudista, mas eu tenho que ter cuidado, porque eu quero garantir a aprovação de vocês. Eu quero que vocês gabaritem direito constitucional. Então, a gente tem que passar essas nuances aí, perfeito? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Voltando. Então, vamos lá, senhores, ó. Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. É a mesma coisa? Não é. Não é. Tá bom? Quando eu falo, pessoal, direitos do homem, veja, pessoal, aqui que os direitos do homem, ele tem cunho nitidamente naturalista ou jusnaturalista, né? Essa corrente, como eu falei para vocês, ela entende que o direito ele já nasce com o homem, né? Como se fosse aquele direito divino, né? Então, eles são de cunho jusnaturalista, né? Não positivados, eles não estão escritos. Perfeito? São direitos inatos, que de acordo com a sociologia do direito, eu estudei isso na faculdade, né? Pessoal de direito na parte de sociologia, né? Eles existem porque são intrínsecos à natureza humana, bastando a condição de ser humano para poder possuir, como, por exemplo, o direito à vida. Então, são de cunho jusnaturalista, são direitos naturais ou não positivados. Aqui é a palavra-chave, não positivados. Não se encontram previstos nas constituições internas nem nos tratados. Por quê, pessoal? Porque eles existem assim como o homem existe, tá bom? Eles são intrínsecos à natureza humana. Basta a sua condição de ser humano que você já tem esses direitos previstos. E os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles são positivados, né, pessoal? Só que nós temos uma pequena diferenciação. Direitos fundamentais relacionam-se à previsão constitucional dos direitos das pessoas que se encontram dentro de um determinado estado. Eles representam a proteção interna, olha a palavra-chave, interno. Devem estar previstos nas leis fundamentais dos países, sob pena de nem ser possível falar em Constituição. Tanto que os direitos fundamentais
estão previstos, a nossa Constituição tem a previsão, tá bom? Percebe-se que, ao se estudar os direitos sobre uma perspectiva apenas interna, prepondera o título Direitos Fundamentais, conforme a própria redação da Constituição de 88. E direitos humanos, professor? Direitos humanos são direitos previstos nos tratados internacionais e costumes internacionais. Eles corporificam o direito internacional dos direitos humanos, enriquecendo o escudo protetor interno dos Estados. Você não pode dizer que eles não têm nenhuma ligação, tá bom, pessoal? Tem uma ligação. Os direitos fundamentais, ele tem uma influência do direito internacional, dos tratados internacionais. Muitas coisas que já eram previstas foram se materializando aqui na nossa Constituição, tá bom? Mas, juridicamente falando, o conceito, a banca costuma diferenciar. Ela costuma perguntar a diferença, tá bom? Desses três aqui. E eu trouxe uma questão hoje para você ver que tem uma pequena diferença. E aí, pessoal, para finalizar essa parte, ó, qual a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? E aí, pessoal, ó, de acordo com Dirley da Cunha Júnior, ó, existe uma forte tendência doutrinária a qual aderimos em reservar a expressão ó, direitos fundamentais para designar direitos humanos positivados em nível interno. Ó, nível interno, direitos fundamentais. Enquanto os direitos humanos no plano das declarações e convenções o quê, ó? Internacionais, ok? Tá claro, pessoal? Tá claro, parece besteira isso aqui, mas você não sabe como cai demais, pessoal. É muito cobrado. Eu trouxe várias questões. E aí eu vou deixar isso aqui no material de vocês, para vocês darem uma lida, tá bom? Já que vocês têm mais tempo para estudar, aí já que estamos começando de forma antecipada. Esse gráfico aqui já é o bastante que também vai estar no material. Mas aqui, para quem quiser dar uma lida, se aprofundar, eu deixei bem mais específico para vocês, tá bom? Ó, por exemplo, ó, distinção entre direitos humanos, fundamentais e do homem. Então, ó, a expressão direitos do homem ó, possui cunho naturalista ou juiz naturalista, né, cuja a conotação remonta o que? Aos direitos naturais ou ainda não positivados. São direitos que não se encontram previstos nas constituições internas e nem nos tratados internacionais. Né? Atualmente, pessoal, é claro que essa classificação está em desuso. Porque quase a totalidade dos direitos conhecidos, eles estão previstos, né, pessoal? Eles estão o quê, ó? Eles estão positivados, né? Eita, sumiu meu mouse aqui, deixa eu procurar de novo, tá aqui, ó. Eles estão, ó, previstos, ó, implícita ou explicitamente nos textos normativos internos ou internacionais. Direitos fundamentais, pessoal, tá ligado o quê, ó? A proteção interna, perfeito? A proteção interna. Então, ó, percebe que ó, ao se estudar os direitos sobre uma perspectiva apenas interna, prepondera o título que? Direitos fundamentais, ok? Direitos humanos, pessoal, corporifica o direito internacional dos direitos humanos, perfeito? Está previsto nos tratados internacionais. E aí, pessoal, direitos e garantias fundamentais, que é o que está no edital de vocês. Direitos e garantias fundamentais é um gênero. E aí nós temos as espécies, ó, esse aqui está no seu edital, que é os direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais também está no seu edital. Direito de nacionalidade não tá, né? Direito político tá, né, pessoal? Deixa eu conferir aqui. Direito político. Cadê? Direito político. Perfeito? É o que está sendo cobrado no seu edital. E aqui também não. Perfeito? É o que você tem que estudar. A banca pode fazer uma conexão com esses demais direitos? Até pode, pessoal, mas está em desacordo com o edital. Ela tem que acrescentar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Claro que o professor fez toda uma análise, né, sobre a banca de vocês. Foi feita toda uma análise. E não se preocupe que eu vou passar um conteúdo bem completo, somente o que vai ser cobrado aí no concurso de vocês. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora nas características dos direitos fundamentais. São características, pessoal, que é indispensável ao aluno. O aluno tem que conhecer, tá bom? Por exemplo, ó, olha essa característica, que é muito importante, a universalidade. O que é que diz essa característica? Ela diz que todos os indivíduos, ó, independentemente de raça, de nacionalidade, de religião, de cor, entre outras diversas, pode usufruir dos direitos fundamentais. Então não importa se você é ateu, se você é cristão, seja o que for, pessoal. É muito interessante porque vocês vão ver uma característica dos direitos fundamentais, que é a questão da historicidade, né? Que os direitos fundamentais, eles não surgiram todos de uma vez só. Tá aqui tudo de uma vez. Não. Eles são frutos de diversas lutas. E muita gente cria mnemônico para aprender as características dos direitos fundamentais.
Só que você não precisa de mnemônico, meu aluno, não precisa. É você entender a lógica, é você entender. Eu posso pegar direitos fundamentais e direcionar só para uma classe? Ah, peraí, esse cara aqui é cristão, ele é católico, sei lá, seja que for evangélico, e aquele outro ali é de religião de matriz africana. Peraí, eu só vou garantir direitos fundamentais para esse cara aqui que é cristão. Pode isso, pessoal? Jamais, pessoal. Isso é uma violação extrema à dignidade da pessoa humana. É uma violação podre, pessoal. Não pode. Os ideais iluministas no tempo lá da Revolução Francesa, né? Aqueles pensadores como Rousseau, por exemplo, ele tinha esse ideal de que você deve procurar a razão. Você vai ter como o princípio de tudo a ciência. Você tem que sair do mito, né, inventado pelo governo, ali pela monarquia, por exemplo, os absolutistas, né, a igreja. Tudo que eles falam você tem que pegar e você tem que pensar, você tem que fazer um juízo de valor, você tem que analisar. Você usa a ciência como base para achar a verdade, era baseado nisso, eles queriam ir atrás da verdade. Então, muito daqueles pensadores, né, eles foram ali aqueles que fizeram todo esse movimento acontecer, né, dessa revolta. Né? As pessoas viram naquele determinado momento o governo, por exemplo, cometendo vários abusos, né? E quando eles tiveram esses ideais, né, iluministas aí, de pensar sobre as coisas, né, de refletir, e quando você abre a mente para refletir, você entra no novo mundo, né? Aí começaram a pensar, eita, cara, o rei tá ali usufruindo de tudo do bom e do melhor, né? Tem ali, né, os nobres ali, né, que não pagam qualquer tipo de imposto, vivem em festa, vivem curtindo, e a gente aqui fora passando fome, né? Então isso desencadeou uma grande revolução, que gerou novos direitos, né? Que são os direitos de primeira geração, que vocês conhecem, né? Então, pessoal, os direitos fundamentais, os direitos humanos também vai entrar na mesma regra, eles são frutos de uma evolução com os anos. Pessoal, há 100 anos atrás, vocês acham que a gente tinha os mesmos direitos que a gente tem hoje? Há alguns anos atrás no Brasil, todo mundo podia votar, pessoal, qualquer pessoa podia votar. Os direitos das mulheres, que as mulheres têm hoje, pessoal, elas tinham há 200 anos atrás, 300 anos atrás, não. São direitos que estão sendo conquistados com o tempo. Direitos, por exemplo, que estão aparecendo hoje na nossa geração, né? Por exemplo, a internet, pessoal, o direito à internet é algo recente, mostrando que tudo vai surgindo conforme a sociedade, conforme o contexto social. Perfeito? Então, para você entender as características desses direitos fundamentais, é só você seguir o quê? Você seguir a lógica. Nós temos diversas características. Nós temos a universalidade, nós temos indivisibilidade. O que é essa característica dos direitos fundamentais, da indivisibilidade? Os direitos fundamentais, pessoal, eles têm que ser estudados de forma sistematizada. Eu não posso estudar eles separadamente. Até porque em determinado momento eles podem entrar em choque, né, pessoal? E aí eu tenho que fazer uma ponderação. Eu não vou revogar o outro direito, eu vou analisar o caso concreto, né? Um, em determinado momento, vai prevalecer sobre o outro, né? Eu tenho a característica da interdependência, por exemplo, né? Que é a vinculação existente ali entre os direitos fundamentais. Eu tenho a imprescritibilidade, né, como características, né? O que é que diz essa característica da imprescritibilidade? Ela diz que os direitos fundamentais, eles podem sempre ser exercidos, certo? Você não vai perder o direito com o decorrer do tempo. Ah, você está sem gozar aquele direito há muito tempo, você vai perder o direito, vai prescrever. Não, porque não prescreve, pessoal. Tem a irrenunciabilidade, né? Em regra, tá, pessoal? Os direitos fundamentais, eles não podem ser renunciados. Ah, professor, eu tenho direito à vida, eu quero renunciar, eu estou triste, não quero mais viver, não. Né? Eu quero que o Estado eu quero tirar a minha vida, eu quero que o Estado tire minha vida, né? Não pode, pessoal. Não pode. Como regra, tá bom? Alguns direitos fundamentais é possível que ele seja mitigado, né? Tem já entendimento do STF, né? Em que você pode renunciar ao seu direito à intimidade e à sua privacidade. Se você participar de um reality show, temporariamente ali, como tem um prêmio ali de não sei quantos milhões, você renuncia durante aquele prazo, aquele período que você vai passar lá sendo filmado toda hora, vão ver o que você faz debaixo dos lençóis e é aquilo ali que você já conhece, né? Um muito importante, pessoal, uma das características que foi cobrada agora no concurso do SEAS, quem fez o concurso para socio-educador do estado do Ceará, foi o efeito cliquet, que a gente conhece como vedação ao retrocesso.
Depois que é criado um direito, pessoal, ele não pode deixar de existir. Eu não posso tirar aquele direito do ordenamento jurídico. É inadmissível o retrocesso de um direito fundamental que já tenha sido conquistado. É vedado revogar normas garantidoras ali de políticas públicas, perfeito? Relacionado aos direitos e garantias fundamentais, ok? Tem uma característica muito interessante que é a da efetividade. O nome já diz, pessoal, efetividade. O Estado, ele tem que garantir a aplicação desses direitos fundamentais, tá bom? O princípio da efetividade. E é claro, um dos mais conhecidos, os mais polêmicos que a gente tem, que é a característica dos direitos fundamentais que a gente chama de limitabilidade ou relatividade. Pode ser as duas nomenclaturas. Ou seja, os direitos fundamentais, ele encontra limite, ele não é ilimitado, ele tem limite sim, principalmente quando entra em choque com outro direito fundamental. Tem que ser feita uma análise de qual vai preponderar naquela situação. E além desse nome, limitabilidade, ele tem outro nome que a gente conhece que é mais cobrado em prova, que é a relatividade. Os direitos fundamentais, eles são relativos, eles não são absolutos. Você tem direito à vida, não tem? Mas a nossa Constituição tem pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. Tem? Não tem? Beleza. Quer ver outra situação de relatividade, pessoal, dos direitos? Lembra que nós temos lá no direito penal as excludentes de ilicitude, né? Mais conhecida aí, a mais famosa, a legítima defesa. A legítima defesa, você pode tirar a vida de outra pessoa que esteja ali te agredindo injustamente. E tu vai lá e repele essa injusta agressão, acaba matando a pessoa para cessar a agressão, usando dos meios necessários ali, né? Para repelir a injusta agressão. Você vai ser preso? Você vai ter sua liberdade privada? Não vai. Você agiu em legítima defesa, você não cometeu crime. Então, a todo momento, nós temos uma relatividade, até porque nós temos um choque também, pessoal, de direitos fundamentais. Então, isso mostra que a gente não tem uma hierarquia desses direitos fundamentais, não tem hierarquia. Você tem que analisar ali cada caso. Cada caso é cada caso, perfeito? Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha. Então, senhores, nós temos diversas características, né? E nós iremos estudar uma a uma e depois nós vamos começar a nossa resolução de questões. Então, características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são definidos como um conjunto de direitos e garantias do ser humano, cuja finalidade é o respeito à dignidade, com a proteção do poder estatal e a garantia de condições mínimas à vida e ao desenvolvimento do ser humano. Então, o primeiro que nós iremos estudar é um dos mais cobrados, que é a característica da limitabilidade ou relatividade. O que ela diz aqui? Afirma-se que nenhum direito fundamental poderá ser considerado absoluto. Eles são relativos. Eles são relativos. Em determinado momento, eles podem ser ponderados. Sendo que tais direitos devem ser interpretados e aplicados levando-se em consideração limites fáticos e jurídicos existentes. Perfeito, muito bom. Muito bom mesmo. Sendo que os referidos limites são impostos pelos outros direitos fundamentais, conforme ressalta aqui Paulo Gustavo. Os direitos fundamentais podem ser objetos de limitações, não sendo, pois, absolutos. Até a elementar direito à vida tem limitação. Nós vamos ver lá no artigo 5º, tá bom? Em que se contempla a pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. Vocês estão vendo, pessoal, que interessante, né? Então veja, pessoal, o que eu quero que você enxergue aqui. No confronto de direitos fundamentais, a análise se faz no caso concreto e não em abstrato, tá bom? Eu acabei de falar. De modo que um direito ele será proporcionalmente reduzido em face de outro, claro que conforme as circunstâncias de cada caso concreto. Perfeito? Concorrência ou cumulatividade. É possível que um único titular exerça ao mesmo tempo 2 ou mais direitos fundamentais. Essa é uma característica da concorrência ou cumulatividade. Imprescritibilidade, senhores. Imprescritibilidade. Podemos afirmar que os direitos fundamentais, eles não se perdem com o tempo. Eles não se perdem com o tempo. Ou seja, ele não prescreve. Ele não prescreve. Uma vez que são sempre exercíveis e exercidos, não sendo perdidos pela falta de uso. Tá bom? Então você tem um direito ali, ele está sempre ali, paradinho, só te esperando, tá bom? Tu não vai perder ele porque tu não está usando. É claro, pessoal, que nós temos a característica da relatividade. Eles estão sempre ligados aqui às características. Logo,
eu vou ter uma exceção também, né? Ou seja, essa regra não é absoluta, ela não é absoluta. Por quê, ó? Existindo direitos que, ó, eventualmente podem ser atingidos pela prescrição, como é o caso da propriedade, que não sendo exercida, poderá ser atingida pela uso capião, tá bom? Então é um exemplo aqui, uma exceção da imprescritibilidade. A regra é que não se perde com o tempo, não prescreve, mas olha, a regra, você tem a propriedade e você não faz uso dela, ela não está sendo exercida, pode ser atingido pela uso capião, perfeito? Características da inalienabilidade. Inalienabilidade. O que ele quer dizer? Que eles são, pessoal, inalienáveis, tá bom? Os direitos, eles não possuem um conteúdo patrimonial. Você não pode vender, você não pode colocar em comércio, tá bom? Então, eles são o quê, ó? Eles são intransferíveis, inegociáveis, indisponíveis, estando fora do comércio, limitando o princípio da autonomia privada. Ó. Tal inalienabilidade resulta na dignidade da pessoa humana, sendo que o homem jamais poderá deixar de ser homem, tendo sempre os direitos fundamentais como alicerce para a garantia de tal condição. Se você tiver dificuldade de aprender os nomezinhos, vai pela tabelinha. Essa tabelinha, ela está resumida, é a tabelinha que eu vou deixar no material de vocês. Você sempre vai lendo, que aí vai ficando mais fácil para vocês, tá bom? Mas como é que nós vamos pegar isso aqui no nosso curso? Muitas questões, pessoal, muitas questões mesmo. Então lembra, como característica, o direito fundamental ele é inalienável, né? A característica da inalienabilidade, ou seja, o seu direito fundamental ele não tem conteúdo econômico patrimonial. Logo, eles são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis. Você não pode comerciar. Isso limita, claro, o princípio da autonomia privada, né? Tira um pouco da sua autonomia privada, mitiga a autonomia privada, perfeito? E a inalienabilidade, pessoal, ela resulta da dignidade da pessoa humana, perfeito? Sendo que o homem ele jamais poderá deixar de ser homem, tendo sempre os direitos fundamentais como alicerce, perfeito? Irrenunciabilidade, você não pode renunciar, tá bom? Você não pode renunciar, perfeito? Ah, professor, eu quero renunciar ao meu direito à vida, quero renunciar aí à minha intimidade, minha privacidade, quero renunciar ao meu direito de vir, quero renunciar à minha inviolabilidade domiciliar, pode entrar aí polícia, pode fazer o que quiser. Não, não pode, tá bom? E renunciabilidade, ou seja, tal característica nos apresenta a situação em que, em regra, os direitos fundamentais não podem ser renunciados pelo seu titular. A regra, tá bom? Eu já falei para vocês uma exceção que sempre os professores falam, né? Isso eu estou falando a regra. Sendo que esta afirmação é emanada de fundamentalidade material dos referidos direitos na dignidade da pessoa humana, né? O titular de tais direitos não podem fazer com eles o que quiser, uma vez que os mesmos possuem uma eficácia objetiva, no sentido que não importa apenas ao sujeito ativo, mas interessa a toda a coletividade. Vale ressaltar que o STF, ele vem admitindo a renúncia, mas são situações específicas, tá bom, pessoal? É excepcional. E não é de todos os direitos, são de alguns direitos. Um exemplo, a intimidade e a vida privada. Tem acontecido, pessoal, bastante. Então, mesmo que de forma temporária, admite-se a renúncia excepcional de um direito fundamental. Mas é claro, pessoal, desde que decorrente de um caso concreto de conflito de direito efetivamente instalado, né? Aplicando-se ali o princípio da proporcionalidade entre o direito fundamental e o direito que se pretende proteger. Então isso, pessoal, que ocorre nos programas de televisão, conhecido como reality show Big Brother Brasil, em que as pessoas participantes, por quererem aquele prêmio oferecido ali de milhões, eles renunciam, né, a um direito fundamental durante a exibição do programa. Eles vão renunciar, tá bom? Então eles vão renunciar, por exemplo, à inviolabilidade da imagem, eles vão renunciar ao seu direito à privacidade, à intimidade, durante ali o andamento daquele programa, né, do reality show. Perfeito? Então veja que a gente sempre vai relativizar, né? Sempre vai relativizar. É claro que parte da doutrina entende que existem direitos fundamentais absolutos. O direito, por exemplo, de não ser torturado. Certo? Esse aqui, alguns autores dizem que é um direito considerado como absoluto. Não tem como eu relativizar o direito de não ser torturado. Quando é que o Estado vai te torturar? Quando é que tu deve ser torturado? Não pode, pessoal, não pode torturar.
Perfeito. O direito de não ser escravizado, pessoal, também seria um direito absoluto, pessoal. Como é que eu vou criar uma exceção para tu ser escravizado? Não, pessoal. Então, esses dois, eles entram em uma controvérsia, uma polêmica. Já caiu em prova, tá bom? Historicidade. Esse aqui eu já falei bastante com vocês, tá bom? Os direitos fundamentais, eles não nasceram de uma única vez, sendo fruto de uma evolução, tá bom? Então, veja, pessoal. Os direitos fundamentais, como nós vemos hoje, a nossa geração, inclusive, ela é uma geração muito abençoada, né? Porque o mundo como era antes é bem pior do que hoje, né? Hoje a nossa geração não sabe o que é viver num mundo ruim. Mas antes, pessoal, os filósofos aí contratualistas, né? Eles entendiam que o homem no seu estado natural, ou seja, o homem, antes de ter um estado, antes de ter um ordenamento jurídico, antes de existir as leis, quando a gente vivia solta igual bicho. Antigamente, tinha um filósofo muito famoso, né, que ele dizia que o homem no seu estado natural, né, o homem ali, antes de existir um estado, o homem ele era mau, ele nascia mau, ele vivia em guerra. O homem era o lobo do próprio homem, né, como dizia Thomas Hobbes, né, na sua obra lá do Leviatã. O professor leu essa obra, é muito boa. Então Thomas Hobbes ele entendia assim, cara, o homem vive em guerra, ele vive se matando, ele vive se caçando, né? Então, a gente precisa firmar um contrato social, ou seja, eu vou criar um Estado, eu vou criar leis, certo? Eu vou criar um Estado para quê? Para garantir a paz, para ter uma harmonia na sociedade. Eu vou criar um contrato social, vou criar uma sociedade para controlar esse homem que naturalmente ele vive guerreando. Então, para Hobbes, o homem ele precisava de um Estado forte, meu irmão, ó, chibata. Pois a ausência de um poder, se eu não tenho um poder superior, eu teria o quê? Consequentemente, eu teria guerra. O ser humano, para ele, é egoísta, pessoal. Certo? Então, por ser egoísta, ele tem que se submeter a um poder maior. Né? Somente um poder maior é que é o necessário para que o homem viva em paz e tenha condição de prosperar. Ele fala muito isso na obra dele chamado o Leviatã, tanto que ele vê o Estado como esse monstro. Leviatã é um monstro, né? Ele chama o Estado de Leviatã. Se você colocar aí no Leviatã, né? Ele é um monstro, né? Então aquele monstro é o Estado, ó. O Estado é forte, né? Não bata de frente com o Estado. O Estado ele tem que ser absoluto, forte. Perfeito, pessoal. Só que é claro que esse pensamento, né? Ele é até um pensamento que em determinado momento faz sentido, mas depois ele vai ficando ultrapassado, né, pessoal? Porque um Estado muito forte, ele acaba que comete abusos, né? Ele pode tirar sua liberdade de expressão, certo? Você não ter liberdade de expressar suas opiniões, como acontecia antigamente. Liberdade de imprensa, pessoal, era limitado, né? Não podia ter jornais e tal, tinha que passar antes pelo rei para ver se autoriza, né? Liberdade religiosa que você tem hoje, olha a importância da liberdade religiosa. Antigamente não tinha, né? Antigamente os estados não eram laicos, tinham uma religião oficial. Você tinha que seguir aquela religião, senão você era perseguido. Então criou-se um estado absoluto, né? Então, isso com o tempo acabou por ferir direitos fundamentais. Muitas das vezes eram limitados esses direitos, né? E aí vieram outros pensadores que ajudaram na evolução. Por isso que a gente tem a historicidade aí como característica. Com o tempo, veio o pensamento iluminista, veio novos pensadores, né, que desencadearam revoluções. Essas revoluções foram gerando novos direitos fundamentais, né? A Declaração dos Direitos dos Homens, por exemplo, né, no contexto da Revolução Francesa. E veio um pensador que vocês devem conhecer como Jean-Jacques Rousseau. Ele também é um filósofo contratualista. E ele tem uma visão bem diferente, né, pessoal? Uma visão bem diferente, por exemplo, aí do Thomas Hobbes, né? Para ele, pessoal, o homem, ele nasce bom, ele vive de forma pacífica. Porém, pessoal, vem a propriedade privada e corrompe esse homem, né? Ele vem a corromper o homem. Então, ele já tem ideais, pessoal, de liberdade, ideais de que o Estado ele vem a existir para servir os seres humanos, para garantir direitos fundamentais aos seres humanos. O Estado ele é uma ferramenta a serviço dos cidadãos, com o objetivo de respeitar a vontade geral. Então, o que importa é a vontade geral e não a vontade do Estado, né? Então, isso foi que gerou ideais que vieram
trazer revoluções que com o tempo foram criados esses direitos fundamentais que vocês têm hoje. Antigamente, pessoal, você não tinha uma lei que definisse os crimes como existem hoje. Antigamente, o rei pegava lá uma conduta tua, opa, isso aqui é crime, vai lá, pune ele, manda matar, pena de morte. Não, pessoal. Com esses primeiros direitos aí, essa Declaração dos Direitos do Homem, por exemplo, já diz que para eu ter um crime, para alguém ser punido, eu tenho que ter uma lei anterior àquela conduta que diz que aquele fato é criminoso, né? Vem dispor sobre o processo legal, né? Sobre os direitos ali mínimos, né? Para a existência humana. Então são direitos que com o tempo foram sendo conquistados, tempo a tempo, em cada sociedade, em cada momento histórico, tá bom? Então é muito interessante essa característica, né? Então vamos voltar aqui, que eu acho que ficou mais claro na cabeça de vocês, para vocês verem que você não precisa decorar, você precisa aprender. Se você decorar, a banca vai te pegar. Perfeito? Então vamos lá. Então a historicidade, os direitos fundamentais, eles não nasceram de uma única vez, sendo fruto de uma evolução e desenvolvimento histórico-cultural, nascendo com o cristianismo, passando pelas diversas revoluções e chegando aos dias atuais, né? Então foi conquistado com o tempo. Olha essa característica, indivisibilidade, é indivisível. Se eu falo que ele é indivisível, eu tenho que analisar ele o quê? Como um único conjunto de direitos. Então, sobre este prima, podemos afirmar que tais direitos compõem um único conjunto de direitos, uma vez que não podem ser analisados de maneira isolada. Eu não posso analisar de maneira isolada, de maneira separada. Afirma-se que o desrespeito a um deles constitui violação a todos ao mesmo tempo. Ou seja, caso descumprido, seria com relação a todos. Interdependência, pessoal. Os direitos, eles estão vinculados uns aos outros, tá bom? Porque pode vir com essa nomenclatura, interdependência. Eles não podem ser vistos como elementos isolados, mas sim como um todo. Um bloco que apresenta interpenetrações, né, pessoal? As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem diversas intersecções para atingir as suas principais finalidades. No intuito de exemplificarmos as características relacionadas nesse comando, podemos dizer que a liberdade de locomoção está relacionada com a garantia de habeas corpus e o devido processo legal. Note que você tem liberdade de locomoção, você pode ir, vir e permanecer onde você quiser, tá bom? Porém, caso a sua liberdade ela seja restringida ilegalmente, né, por um abuso de poder ou ilegalidade, né, seja tirado de você o seu direito de locomoção, você pode impetrar um habeas corpus contra esse abuso ou essa ilegalidade. É o remédio constitucional que você vai utilizar. E é claro, está intrinsecamente ligado ao devido processo legal. Se você vem a cometer um fato ali definido como crime, você não pode ser de pronto preso, né? Você tem que passar pelo devido processo legal, né? Você tem que passar por todo um processo que vai ser garantido a você a defesa. Depois que você se defender, você vai ali ter a sua condenação, pode ter a sua liberdade de locomoção privada. É claro que nós temos as situações das prisões preventivas, mas são situações excepcionais e tem que estar estritamente vinculado lá ao que diz na lei, né, no processo penal, perfeito? Vedação ao retrocesso, essa característica caiu, mas foi no âmbito dos direitos humanos, né? Quem fez o CES caiu essa característica. Caiu lá como efeito cliquê, né? Vedação ao retrocesso. A aquisição de direitos fundamentais não pode ser objeto de retrocesso, tá bom? Então, uma vez estabelecidos os direitos fundamentais, não se admite o retrocesso, visando a sua limitação ou diminuição. Então, conquistar um direito fundamental, tem previsão na Constituição, né? Eu não posso, pessoal, limitar aquele direito ou diminuir. Eu posso mexer nele? Posso, mas só se for para expandir, se for para aumentar a sua abrangência, para limitar ou diminuir, jamais, ok? Existindo parte da doutrina afirmando que tais direitos constituem uma limitação metajurídica ao poder constituinte originário, que em tese o poder constituinte originário é ilimitado, né? Ele é ilimitado, mas nesse caso aqui, parte da doutrina entende ser uma limitação, tá bom, ao poder constituinte originário, atuando como critério de aferição da legitimidade do conteúdo constitucional. Vale ressaltar que tal característica impede a revogação de normas garantidoras de direitos fundamentais e impede a implementação de políticas públicas de enfraquecimento de direitos fundamentais. Podemos citar como exemplo jurídico
a concretização deste comando, o artigo 4º, inciso 3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ó, que veda o quê? Ó, veda o reestabelecimento da pena de morte. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Efetividade, pessoal. O que é efetividade? Essa característica diz que o Estado deve garantir o máximo a efetivação dos direitos humanos. O Estado tem que garantir ao máximo que ele puder a efetivação dos direitos fundamentais, né, pessoal? Perdão, nós estamos tratando dos direitos fundamentais. Quando a gente for estudar direitos humanos, vocês vão ver que é bem parecido os conceitos, tá bom? Bem parecido, mas aqui nós estamos tratando dos direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, né, no nosso ordenamento jurídico interno do nosso país, tá bom? Então, também tem como característica a efetividade, em que o Estado deve garantir o máximo de efetivação dos direitos fundamentais. Universalidade, que é o mais fácil, muito cobrado também, né, que diz que, tendo em vista que os direitos e garantias fundamentais vincula-se ao princípio da liberdade, conduzido pela dignidade da pessoa humana, os mesmos devem possuir como sujeito ativo todos os indivíduos, independente de raça, credo, nacionalidade, convicção política, a coletividade jurídica em geral, podendo pleiteá-los em qualquer foro nacional ou internacional, conforme expresso no parágrafo 5º da Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993. Ok? Então, estamos aqui na tranquilidade, vimos todos, né? Agora vamos resolver algumas questões, perfeito? Primeira questão, ó. São características dos direitos fundamentais, exceto, então ele quer algo que não seja característica. Inalienabilidade, perfeito, pessoal, eles são inalienáveis, como nós estudamos agorinha. Ou seja, os direitos fundamentais, eles não têm conteúdo econômico patrimonial. Eles são intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis. Você não pode comerciar, né? Isso, inclusive, limita o quê? O princípio da autonomia privada. Perfeito? Então, é característica. Universalidade, pessoal, acabamos de ver. É sim, é característica. Lembra que a universalidade, ela diz que todos os indivíduos, sem distinção, podem usufruir dos direitos fundamentais. Imprescritibilidade também é uma característica, né? Os direitos fundamentais, eles podem ser sempre exercidos, não perdendo seu valor pelo decorrer do tempo, eles não prescrevem, né? Claro, exceto situações específicas, né? Que vai ocorrer, tá bom? Que é a exceção, né? Excepcionalmente pode acontecer. Irrenunciabilidade, lembra, pessoal? Irrenunciabilidade, você lembra de quê? Eu não posso renunciar ao meu direito fundamental. Em regra, os direitos fundamentais não podem ser renunciados por quem o exerce. Só que o STF ele tem aceitado excepcionalmente a relativização da intimidade e da privacidade em reality shows, né? Por último, ó, ilimitabilidade. Não é ilimitabilidade. Na verdade, é só o limitabilidade, né? Ou relatividade. Todos os direitos fundamentais são relativos, né? Claro, que quando eu tiver conflito, né, eu vou fazer a ponderação, né, entre eles aí, se eu tiver um conflito. Não existe direito fundamental absoluto. Então, gabarito letra E. Nós temos o que? Limitabilidade ou relatividade. Nenhum direito fundamental poderá ser considerado absoluto. Perfeito? Absoluto. Olha aqui o exemplo. Os direitos fundamentais podem ser objeto de limitação, não sendo absoluto, né? Até o direito à vida tem limitação explícita, né? No caso da pena de morte em caso de guerra formalmente declarada. Perfeito? Vamos para o próximo. Quanto às características dos direitos fundamentais no Brasil, assinale a alternativa correta. São absolutos, pessoal, e vinculam os poderes públicos? Não são absolutos. São históricos e absolutos? Não. São históricos e inalienáveis? Sim. São inalienáveis e absolutos? Não. São de aplicabilidade imediata e absolutos? Não. Depois eu vou falar com vocês sobre aplicabilidade. Vai ser no contexto da próxima aula, perfeito? Então, segunda questão, nós ficamos com o quê, pessoal? Nós ficamos com a nossa letra C, né? Segunda questão, ficamos com a letra C. Perfeito? Então, veja, ó. Eles são históricos, né, como característica, porque os direitos fundamentais não nasceram de uma única vez. Eles são frutos de uma evolução e desenvolvimento histórico e cultural. E eles são inalienáveis, né?
porque não possuem conteúdo econômico patrimonial, são intransferíveis, inegociáveis, indisponíveis, estando fora do comércio. Vamos para a terceira questão. Com relação às características dos direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina são pacíficos sobre, em face de caso envolvendo conflito entre dois direitos, tem um conflito, eu falei para vocês o que acontece. O conflito entre dois direitos dessa espécie deve ser usada pois algum deles precisará ao outro sua prevalência. Nesse sentido, assinale qual alternativa contempla corretamente os espaços. O correto, pessoal, é usar a característica da relatividade. Relatividade. Pois algum deles precisará o quê? Conceder. Precisará conceder ao outro sua prevalência. Gabarito letra B. Tá bom? Relatividade. O princípio da relatividade significa que os direitos fundamentais não são absolutos e podem sofrer limitações quando em conflito com os outros direitos fundamentais ou interesse público. A súmula 521 do STF. Os direitos e garantias individuais não são absolutos, podendo ser limitados em caso de conflito com outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Mostra até que não tem hierarquia entre eles. Então lembra, pessoal, se eu tenho confronto de direitos fundamentais, a análise se faz no caso concreto, e não em abstrato, de modo que um direito ele será proporcionalmente reduzido em face de outro, conforme as circunstâncias ali de cada caso concreto. Vamos passando. Sobre os direitos fundamentais, estes são considerados ilimitados? Não são ilimitados, não são. Prescritíveis? Imprescritíveis. Renunciáveis? Não, irrenunciáveis. Você não pode renunciar ao seu direito fundamental. Universais? São universais. Perfeito, pessoal. Então, veja. Eles são limitados, ou relativos. Nenhum direito fundamental pode ser considerado absoluto. São imprescritíveis, ou seja, não se perde com o tempo. Não são perdidos pela falta de uso, não prescrevem, em regra, tá bom? Claro que não é absoluto. Irrenunciabilidade, ou seja, não podem ser renunciados pelo seu titular. O titular de tais direitos não pode fazer com eles o que quiser. Perfeito, pessoal. Por quê? Porque eles interessam a toda a coletividade. Não é só aquele titular ali naquele momento, é a toda a coletividade. Eles são universais. Perfeito, pessoal? Porque o mesmo deve possuir como sujeito ativo todos os indivíduos, independentemente de raça, credo, nacionalidade, convicção política, Então tem que abranger a coletividade em geral. Vamos para a quinta questão. O termo direito, essa aqui é bem recente essa questão, viu? O termo direitos fundamentais aplica-se especificamente aos direitos estabelecidos na ordem jurídica de um país, demonstrando a importância de uma estrutura legal interna para a proteção e garantia da dignidade humana. Perfeito, ordem interna, direito fundamental. Já os direitos humanos abrangem um espectro mais amplo, reconhecido globalmente em documentos internacionais, direitos humanos. Pessoal, quinta questão, exatamente o que nós vimos, questão correta. Mais uma de 2024. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal são instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. É claro, pessoal. Vocês lembram daquele direito que você tem a inviolabilidade domiciliar? Quando você está na sua casinha, meu aluninho, a polícia não pode chegar aqui arrombando tua porta com tudo, não. Não pode. Ele vai estar violando o seu domicílio. Professor, o que acontece se a polícia não respeitar aqui o meu direito fundamental aqui, O que vai acontecer? Esse policial aqui, o professor é policial, eu ensino para vocês porque é o que está na lei, tá bom? Ele vai responder por abuso de autoridade, lá na lei de abuso, certo? A não ser que ele entre na sua casa se estiver, por exemplo, acontecendo um flagrante delito, ele está entrando para prestar socorro, um desastre, ele tem um mandado judicial, aí pode. Mas se ele entrou ali porque ele está achando que está acontecendo alguma coisa, pelo puro achismo, ele vai ser punido. Por quê? Porque ele está violando direitos fundamentais, básicos previstos na Constituição Federal. Perfeito? Ele não pode entrar na sua casa. E até se ele tiver mandado ali judicial, tem um horário que ele vai poder entrar durante o dia. Perfeito, pessoal? Caso contrário,
ele vai responder, tá bom? Vai responder criminalmente, perfeito? Ó, eles possuem fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista. O fato de um direito fundamental não poder ser transferido, ignorado, desfeito ou negociado, inalienável, pessoal, decorre da sua natureza, ele é inalienável. Ele é inalienável. Você não pode comerciar. Perfeito? Então, gabarito letra A. Veja só, pessoal. Vamos apagar aqui, ó. Inalienabilidade. Tais direitos, por não possuírem conteúdo econômico patrimonial, são intransferíveis, inegociáveis, indisponíveis, estando fora de comércio. Tal inalienabilidade resulta o que? Da dignidade da pessoa humana, sendo que o homem jamais poderá deixar de ser homem. Show de bola, pessoal! Então, nesse primeiro momento, né, nós iremos ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quer que o professor traga a continuação do nosso projeto de Direito Constitucional do Zero para a PMCE, é só você curtir o vídeo, você comentar e o principal, pega o link e compartilha lá no grupo de estudo que tu faz parte, compartilha com teu amigo que está estudando, né? Se quiser marcar o professor reposta, tá bom? Segue meu Instagram, Carreiras Policiais Objetivo. Eu criei um grupo de estudo, pessoal, mas esse grupo de estudo ele vai ser restrito. Restrito porque eu vou trancar as mensagens. Lá eu vou ficar colocando questões gratuitas e depois eu libero para vocês discutirem as questões. É um grupo de estudo que é feito para te ajudar, não para deixar aberto e virar uma confusão. É um grupo de estudo só para quem está focado, para quem vai tirar o estudo direto até a data da prova. Então, por favor, aluno, só entre no grupo se você estiver realmente focado, determinado a passar, determinado até a sua aprovação. Então, é só você abrir a câmera do seu celular, ler esse QR Code que está aparecendo aqui, você já vai ser encaminhado lá para o grupo, beleza? Sou o professor Thiago Oliveira, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, em breve estaremos de volta. Comigo vocês vão ver penal militar, processo penal, direito constitucional, legislação extravagante. Também o professor Marcos Moraes também vai pegar com vocês processo penal e direito penal militar, que vai ser aqui o meu colega aqui de aula aqui. Perfeito, pessoal? Tamo junto. Fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês.